Tem 1.100 pés de comprimento. Pesa cerca de 100.000 toneladas. Tem cerca de 24 andares. Este navio pode transportar aeronaves e tecnologias que já existem hoje, assim como aquelas que ainda nem sonhamos. Uma sombra corta as ondas. Não é um navio, mas uma cidade de aço. Movido por energia nuclear e guiado por milhares de marinheiros, ele avança com um propósito silencioso. Este é o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais avançado que os Estados Unidos já construíram. O problema ou a crença antiga. Por quase 50 anos, a classe Nimitz dominou os oceanos. Porta-aviões nucleares gigantescos que transformavam o mar em território soberano. Eram obras-primas da engenharia, mas até mesmo obras-primas envelhecem. Construídos na Guerra Fria, esses navios foram projetados para um mundo de mostradores analógicos, catapultas a vapor e operações intensivas em mão de obra. No início dos anos 2000, o mundo havia mudado. Os caças a jato haviam dobrado de peso. Os sistemas de radar exigiam mais energia e a guerra digital estava reescrevendo todas as regras. A Marinha dos Estados Unidos enfrentava um problema crescente. Os sistemas antigos não conseguiam acompanhar o futuro. Cada decolagem consumia uma enorme quantidade de energia. Os custos de manutenção dispararam. A fadiga das tripulações aumentava. O que antes simbolizava poder imbatível, agora se tornava um fardo para as próprias forças que protegia. A Marinha teve que escolher, continuar remendando uma lenda ou arriscar construir algo totalmente novo. Algo mais rápido, mais limpo, mais inteligente. Um navio que pudesse navegar no século digital e ainda dominá-lo. O avanço. A resposta veio em 2005, nas profundezas dos estaleiros de Newport News, na Virgínia. Engenheiros, arquitetos navais e especialistas em reatores começaram a projetar algo tão avançado que quase todos os sistemas precisariam ser inventados do zero. O resultado foi o USS Gerald R. Ford, CVN-78. O primeiro porta-aviões construído para a era digital. Ele não era apenas maior, era mais inteligente. Quase 13 bilhões de dólares e mais de 20 milhões de horas de trabalho foram investidos na construção de uma embarcação capaz de operar por meio século. Cada detalhe, do coração nuclear que o impulsiona aos elevadores que transportam suas armas, precisou ser reinventado para oferecer velocidade, eficiência e precisão. No centro dele estão dois reatores nucleares A1B, capazes de gerar 25% mais energia do que os antigos sistemas da classe Nimitz. Isso significa mais energia não só para a propulsão, mas também para armas emergentes, canhões eletromagnéticos, sistemas de energia dirigida e radares de nova geração. Mas a revolução mais visível está no convés de voo. Saíram as ruidosas catapultas a vapor que lançaram jatos por décadas. Entrou o Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS. Silencioso, moderno e incrivelmente preciso. Usando impulsos controlados de energia eletromagnética, ele pode lançar uma aeronave de forma mais rápida, suave e com muito menos desgaste para piloto e máquina. O Gerald R. Ford não era apenas mais um porta-aviões, era uma plataforma para o futuro, construída para alimentar tecnologias que o mundo ainda nem imaginava. Como funciona? De cima, o convés de voo parece um caos. Jatos rugem, o pessoal se movimenta com coletes coloridos e o vento do oceano corta o som. Mas no USS Gerald R. Ford, esse caos é projetado com precisão rítmica, mais rápido, mais silencioso e mais eficiente do que nunca. No centro dessa precisão está o EMALS, o sistema de lançamento eletromagnético que substituiu décadas de energia movida a vapor. Em vez de válvulas, pistões e manômetros, o Ford usa campos magnéticos para arremessar aeronaves ao céu. Cada lançamento é controlado por computador, calibrado com perfeição para o peso e tipo da aeronave. Pilotos descrevem como uma aceleração suave em vez de um empurrão violento. O resultado? Mais decolagens por hora, menos problemas de manutenção nas aeronaves e muito menos estresse no convés de voo. Quando as aeronaves retornam, outra inovação entra em ação, o Advanced Arresting Gear AAG. Seu sistema digital de absorção de energia consegue parar desde um caça de 27.215 kg até um drone leve com precisão cirúrgica. Juntos, EMALS e AAG formam um ciclo de lançamento e recuperação tão refinado que pode suportar aeronaves que a Marinha ainda nem construiu.
A automação vai fundo abaixo da superfície. Elevadores magnéticos transportam munição 2 vezes mais rápido. Sensores monitoram milhares de componentes em tempo real. Até a ilha, aquela torre de comando no convés, foi deslocada para trás, oferecendo mais pista aos pilotos e uma visão mais clara aos operadores. Cada centímetro do Gerald R. Ford foi projetado com um único objetivo: fazer o impossível parecer fácil. A história ou luta humana. Por mais brilhante que fosse, o USS Gerald R. Ford não deslizou direto para a história, ele tropeçou. A promessa do estaleiro de uma revolução no mar colidiu rapidamente com a realidade. Os primeiros testes foram marcados por falhas. O EMALS travava no meio de lançamentos, elevadores emperravam, softwares caíam. O Congresso exigia respostas para um navio que havia custado mais do que uma dúzia de destroyers juntos. Marinheiros que integraram a primeira tripulação do Ford lembram noites longas consertando sistemas que simplesmente se recusavam a funcionar. Um engenheiro descreveu a experiência como ensinar uma máquina que não queria aprender. Em 2019, as manchetes eram implacáveis, bilhões acima do orçamento, anos de atraso. Para muitos parecia que o Ford se tornaria uma lição amarga, um monumento à ambição superando a praticidade. Mas dentro das salas de controle e oficinas do navio, a história era outra. Os engenheiros não recuaram, eles refizeram fiações, recalibraram sistemas e realizaram teste após teste. Cada falha virou dado, cada erro, uma lição. Aos poucos, o caos começou a se alinhar. Em 2022, após mais de 8.000 lançamentos bem-sucedidos em testes, o Ford foi declarado pronto para ser implantado. Um ano depois, ele cruzou o Mediterrâneo em sua primeira missão completa. Não mais um experimento, mas a prova de que a persistência pode superar o ceticismo. O Gerald R. Ford finalmente conquistou seu lugar, não como uma máquina perfeita, mas como um triunfo da resistência humana e da fé na engenharia. Impacto global. Quando o USS Gerald R. Ford finalmente entrou em operação, ele não apenas redefiniu a Marinha dos Estados Unidos, ele obrigou o mundo a repensar o próprio significado de poder naval. Por décadas, os Estados Unidos dominaram os mares pela força dos números. Agora, estavam redefinindo a dominância por meio da tecnologia. Os sistemas digitais do Ford, os mecanismos autônomos de lançamento e a potência sem igual se tornaram um alerta. Meses após seus testes no mar, rivais globais aceleraram seus próprios projetos. Na China, o Fujian CV-18, equipado com catapultas eletromagnéticas próprias, começou seus testes marítimos. O Reino Unido expandiu sua classe Queen Elizabeth para integração total com os F-35B. O Izumo e o Kaga, do Japão, iniciaram conversões para operar caças furtivos. Até potências tradicionais como França e Itália correram para modernizar suas frotas de porta-aviões. O que o Ford apresentou não foi apenas hardware, foi uma nova lógica de guerra. Um porta-aviões não era mais apenas uma pista flutuante, era um centro digital conectando satélites, aeronaves e submarinos em uma teia unificada de dados. Seu papel se expandiu, de lançar jatos a coordenar redes inteiras de sistemas com inteligência artificial e veículos não tripulados. E além do meio militar, seu impacto se espalhou para a ciência e a indústria. As tecnologias pioneiras do Ford, materiais avançados, armazenamento de energia e propulsão eletromagnética começaram a influenciar a engenharia civil, desde redes de energia renovável até transporte por levitação magnética. A mensagem era clara: a inovação naval não vive mais nas sombras da Guerra Fria. Ela está moldando a arquitetura do futuro. O futuro ou a reviravolta oculta? Mas o Ford é apenas o começo. No mesmo estaleiro onde seu casco nasceu, as faíscas já voam para seus sucessores, o USS John F. Kennedy, CVN-79, e o USS Enterprise, CVN-80. Cada um deles aperfeiçoa o que o Ford iniciou: mais eficiência, automação aprimorada e adaptabilidade integrada para as tecnologias do amanhã. Esses porta-aviões não lançarão apenas aviões, eles lançarão drones autônomos, comandarão sistemas de defesa a laser e empregarão ferramentas de guerra eletrônica capazes de desativar sensores inimigos antes mesmo de um míssil sair do silo. Suas imensas reservas de energia, suficientes para iluminar uma pequena cidade, estão sendo projetadas para a próxima geração de armas de energia dirigida. Mas há uma evolução mais sutil em andamento: inteligência. Inteligência artificial.
Grupos de porta-aviões do futuro poderão ser guiados por sistemas de comando assistidos por inteligência artificial, capazes de prever ameaças, gerenciar logística e coordenar ataques mais rápido do que qualquer tripulação humana conseguiria reagir. O campo de batalha já não é apenas sobre poder de fogo, é sobre antecipação. E ainda assim, apesar dos algoritmos, a classe Ford ainda depende de algo que nenhuma máquina pode replicar: a determinação humana. Cada marinheiro, engenheiro e piloto a bordo é um lembrete de que tecnologia não luta guerras, pessoas lutam. Em um mundo de automação e autonomia, talvez essa seja a arma mais importante da Marinha. Do aço derretido à energia nuclear, do fracasso ao triunfo, o USS Gerald R. Ford é mais do que um navio. É a prova de que inovação não se constrói da noite para o dia. Ela é forjada com persistência, dúvida e a coragem de continuar construindo mesmo quando o mundo inteiro está assistindo você falhar.